Salve! Senhoras e senhores, neste vídeo falaremos sobre magia, sobre o despertar, a tal da iluminação. Então pegue o seu grimório para anotações e se aconchegue, certo? Estão todos prontos? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Esse é um ato singelo, porém muito nobre e para esta casa muito importante. Pois bem, o que é o despertar? E como despertar? Quais são os graus do despertar? Bom, falaremos dessas três questões nesse vídeo. Começamos então, o que vem a ser o despertar? Olha, não é difícil, tá? É muito simples, qualquer um pode despertar, porque ele consiste em você compreender uma realidade que está além da realidade material, certo? Enquanto todos os adormecidos vivem para o material, os despertos compreendem que há algo além, há algo a mais do que só o material. A realidade material vai fazer de tudo para que você volte ao material, ao extremo material, porque esta realidade, a egrégora que envolve este planeta, está, logicamente, ela está dentro do materialismo. O materialismo reina, é o alimento desta realidade. Então, se você foge do materialismo, a realidade vai te trazer para o materialismo, para o que é material, o que é físico, o que é real, entre aspas. O que os seus sentidos podem ver, ouvir, sentir, tato, cheirar, enfim. Tudo que os seus sentidos captam é a realidade. É o que a realidade quer que você pense. Em muitos casos, se você perguntar para se você fazer uma pesquisa dentre 10 pessoas, 7 ou 6 já passaram por uma experiência sobrenatural. Mas por que elas não despertam? Justamente por conta da realidade. Elas estão tão fixas no sistema que elas vão defender esse sistema. Que ela está tão acomodada ao sistema que ela vai fazer de tudo para se manter dentro do sistema. Porque o materialismo, ele é confortável. A realidade, ela é confortável. A realidade protege também. Porque dessa mesma pesquisa que você for fazer, ou enfim, uma pesquisa dentre esses 6 ou 7 que tiveram uma experiência, pergunte se ele gostaria de ter essa experiência novamente. Daí reduziremos o número para 1 ou 2. Então, somente 2 estão despertos, digamos assim. E dentre esses 2 que sobrar, somente um vai levar a sério. O outro vai voltar à realidade, porque ele tem que pagar contas, ele tem que comer, ele tem que sustentar a família. Claro, de fato isso é necessário. Afinal, você ou vocês têm responsabilidades. Mas e o caminho do meio? Você trafegar entre o material e o sobrenatural. Estão entendendo? Não há necessidade de viver somente no material. Pois bem, sabemos que a realidade, ela puxa o desperto para o sono. Como isso ocorre? Ocorre pela lógica. A lógica é a arma da realidade, a arma do material. Tudo que vai fugir da lógica não tem lógica. Então, por que acreditar?
Ou, em outras palavras, pega o que você viu, a experiência que você teve e enterre e volte para o materialismo. Porque você tem responsabilidades. Em outras palavras, é assim. O despertar é isso. É você compreender o que está além do que os seus olhos podem ver. Que você compreenda como realidade tudo que está fora dos seus sentidos. Outras dimensões. Magia, tecnologia avançada, o paranormal. Se você está aberto a tudo isso, considere-se um desperto. Mas você é um desperto que enterra as experiências? Você é aquele desperto que volta a dormir? Você assiste esse vídeo, você desperta, mas depois que acaba esse vídeo você volta a dormir? Você volta para o materialismo? Eis a questão. Nesse ponto de partida, ele não chega a ser o primeiro grau, mas é o ponto zero. E do ponto zero você tem dois caminhos, duas alternativas. Ou você vai para o primeiro grau, ou você volta a dormir. Digamos então que você quer a ascensão. Antes, vamos falar sobre como despertar. Bom, o como é bastante particular. O fato de você ter passado por alguma experiência ou uma experiência em si pode te despertar. Este canal pode te despertar. Qualquer outro canal ou religião que fale sobre coisas além da realidade pode te despertar. Porque justamente o despertar é você compreender que isso existe e você está aberto a isso. Geralmente, o que vai fazer a diferença é uma experiência. Por mais que você escute aqui os vídeos desse canal, ou de outros canais também, ou de qualquer outra fonte, você só vai ter a certeza absoluta quando você tiver a experiência. Quando você passar por uma experiência que está além, que não há explicações, é que você vai ter de fato a certeza de que não é apenas o material. Então aguarde, ok? Se você não passou por nenhuma experiência forte até o momento, aguarde que está muito próximo de acontecer. Prosseguimos então para os graus do despertar. Bom, o primeiro grau ele é dividido em três partes. Sendo essas três partes os degraus da humanidade. Já cheguei a mencionar em alguns vídeos aqui do canal alguns degraus da humanidade. Os três básicos, né? A base da pirâmide temos a fome, a reprodução da espécie e o poder, o controle, o materialismo em si. Você só poderá se considerar grau 1 se você superar estes 3 degraus. Você só poderá considerar-se primeiro grau em iluminação se você superar todos esses 3 degraus. Enquanto você estiver preso a um destes 3 degraus, você ainda está no ponto zero. Vamos aos degraus. A fome. Já mencionei também
aqui no canal sobre a fome. Você por acaso é escravo do que você come? O que você come? Você consegue parar? Você consegue controlar? Se você tiver que ficar um mês, uma semana sem comer carne. Não necessariamente a carne, de repente algo que você goste que não seja carne, por exemplo. Enfim, qualquer outra sensação do paladar. Você precisaria evitar, numa suposição. Você conseguiria? Complicado? Você tem controle sobre o quanto você come? Ou você precisa comer até se estufar? Você precisa comer tal coisa? Ou você precisa comer por tantas horas, de hora em hora? Você precisa estar sempre se alimentando? Qual o problema em sentir fome? Você sente muito mal quando você sente fome? Muito mal a ponto de ter dores de cabeça ou algo assim? Justamente pelo fato da agonia em sentir fome, por não ter nada no estômago, mas nada na sua barriga, o vazio. Você tem problema quanto ao vazio? Bom, são questões a se levantar. Mas uma coisa dá para afirmar: se você é refém da fome, certamente você ainda está neste ponto zero. Pois bem, passamos ao segundo degrau. Reprodução da espécie, relacionamentos afetivos, relações sexuais. Você consegue ficar quanto tempo? Você precisa de fato disso? É necessário que você passe por isso? Se você ficar tanto tempo, você enlouquece? Você precisa ter diversas experiências? Há experiências que você ainda não vivenciou e que deseja muito? E que você reprime? O que há de errado com relacionamentos? O que há de errado com sexualidade? O que você entende sobre isso? O que há neste mundo? Você depende do outro para ser feliz? Você precisa mesmo ter alguém? Você precisa mesmo se acabar em atos sexuais? É uma necessidade para você? E por que você sente ciúmes? Você precisa tomar posse de uma pessoa? Você só vai se sentir seguro se ela estiver dentro do seu cercado? Dentro da sua casa? E por que você atrai? Não atrair, no caso, trair o relacionamento. Se vocês combinaram uma coisa, por que você trai? Por que você tem relacionamentos fora do seu relacionamento principal? Por que você tem um relacionamento principal? Qual o problema em estar solteiro? Há uma necessidade em ter alguém do lado, para suprir suas carências, para que você absorva a energia da outra pessoa e vice-versa também. Há de se pensar, não? Se você é refém dos relacionamentos afetivos, relações sexuais, saiba que você ainda está neste ponto zero,
Você está desperto, mas ainda está preso aos degraus da humanidade. Prosseguimos ao terceiro degrau. O poder, a posse, o materialismo. Justamente, o dinheiro tem a ver com o dinheiro, certo? Dinheiro te dá poder, te dá liberdade, te dá livre-arbítrio, entre aspas. Você é refém do dinheiro? Você precisa ter dinheiro para ser feliz? O dinheiro te dá poder. E o que você faz quando tem poder? Você revela o seu próprio caráter. E o seu caráter com o poder é o mesmo sem o poder? Geralmente quem quer o poder está preso ao segundo e ao primeiro degrau. Porque quem quer o poder, ele quer se alimentar de coisas caras. E quem quer o poder quer se relacionar tanto sexualmente quanto afetivamente com as pessoas. Então é um ciclo, se perceberem bem. Os 3 degraus da humanidade, eles giram entre si. Quando chega no poder, justamente volta para baixo, para a fome e para o relacionamento. Depois, poder. Ao obter o poder, ele vai querer preencher o vazio da fome com alimentos. E ele sempre vai sentir fome. Sempre. Nunca vai estar saciado. Posterior a isso, ele vai para o relacionamento. Sempre neste ciclo. Ele vai procurar outras fontes, outras pessoas para relacionar-se. E depois volta para o poder de novo. E do poder regressa à fome e nesse ciclo. E é justamente este ciclo que faz o desperto voltar a dormir. Porque ele não vai conseguir ultrapassar. Ele pode chegar até o poder, até a fama, o dinheiro, só que ele vai voltar para a fome. Ele não vai transcender isso. Não pelo materialismo. Compreende? Ele só vai conseguir transcender isso a partir do momento que ele saciar-se da fome, saciar-se do relacionamentos e saciar-se do poder. Quando esses 3 degraus não serem mais uma necessidade para o mago, ele salta para o próximo grau. Compreendem? Somente quando não há mais necessidades aqui. Quando o magista não for mais refém da fome, quando ele não for mais refém do relacionamento afetivo e quando ele não for mais refém do poder. Em outras palavras, quando ele não for mais refém da fome, refém dos atos sexuais, relacionamentos, e do poder, dinheiro, controle, posse. Bom, tem aquela passagem muito comum na Bíblia, onde Cristo, Jesus Cristo, pede para o jovem rico se desfazer de todos os bens, entregar aos pobres, para que ele possa segui-lo. Obviamente, o jovem não quis se desfazer do poder. Então, ele estava preso. Por mais que ele tenha despertado, por mais que ele tenha compreendido a palavra do mago que estava ali diante dele, ele preferiu manter-se no materialismo. Por quê? É confortável. Porque ele tem todo o luxo, ele alcançou o poder. Compreendem? E ele não quer se desfazer disso. É complicado. A realidade
trouxe ele de volta. Os prazeres trouxe ele para o materialismo. Não o fez progredir para a ascensão. Justamente porque a ascensão ela é desconfortável. Ok? Pois bem, mas digamos que você ultrapassou estes degraus. Automaticamente você saltou para o próximo grau. Então você pode considerar-se como o primeiro grau em iluminação. Mas agora o magista se depara com o segundo grau da iluminação. Me permitam antes fazer uma breve pausa. Bom, senhoras e senhores, eu não pretendo fazer cursos para vender na internet. Então peço a colaboração, caso se sentirem confortáveis. Se este conhecimento significou ou está significando algo para você, considere fazer uma doação aqui para a nossa casa, de qualquer valor. Saiba desde já que sou muito grato e que sua ajuda será muito bem-vinda. Ok? Prosseguimos. O magista, então, se depara com o autoconhecimento. Compreendem? O autoconhecimento ele é bem vasto. Ele é particular. Se resume ao magista compreender as coisas internas, o seu próprio eu. Uma pergunta: você consegue ficar em silêncio durante quanto tempo? Sem nenhuma interação, sem nada à sua volta, apenas o breu. Você se sente agoniado com isso? Estar sozinho? Somente com você mesmo? Ou você precisa ligar a televisão? Você precisa estar escutando alguma coisa? Precisa de barulho? Você precisa de pessoas à volta para se sentir vivo? O quanto você consegue ficar solitário? Somente você e o seu eu interior. Autoconhecimento não é apenas conhecimento, mas sim o mergulhar no oceano do próprio espírito, do próprio coração, para que conheça a si mesmo. E a cada selfie há um caminho particular diferente. Uma coisa pode fazer sentido para você e para outra pessoa não fazer sentido. O desperto, ele não entra em conflito com as crenças dos outros, mas ele procura agregar o que há de melhor na crença do outro para a própria. Assim devia ser os materialistas também, mas não são. Porém, você é um mago. Você não é um adormecido. Você não é um gado. Então, divergir sua opinião ou crenças com o outro, entrar em conflito com o outro por causa de crenças, isso é coisa de adormecidos. Isso é coisa de gados. E nós somos magos. Temos que ter essa postura. Portanto, mergulhe no seu próprio eu. Este é o autoconhecimento. A partir do momento que você se sentir à vontade consigo mesmo, aceitar suas sombras, seus defeitos, compreender que pode alterar ou que você não precisa alterar. Mas se você quiser, é possível, está ali, disponível. Saiba que é possível. Um exemplo, eu sou tímido. Um exemplo. Tenho uma timidez. Eu quero alterar isso. É possível. Basta conhecer a si mesmo. E a partir do conhecimento de si mesmo, trabalhar.
aceitar o seu passado, alterar o seu passado, como numa máquina do tempo. Faça um teste. Medite numa cena em que você já vivenciou, numa cena do seu passado, e vivencie ela novamente. Certo? Tendo vivenciado, repita novamente, porém alterando a cena com a experiência que você tem hoje. Imagine você vivenciando a mesma cena, só que tomando uma decisão a qual você tomaria com a experiência atual. Essa é uma técnica que costumam ministrar, mas não tenho problema algum em compartilhar com vocês. Só tomem cuidado porque algumas cenas do passado, de seus passados, pode acabar sendo muito forte, muito pesada, ainda que você tenha experiência agora. Sugiro começar com cenas as quais não foram tão traumáticas, ok? E outra forma de conectar-se com o seu eu é meditar, isolar-se por alguns minutos, por algumas horas, isolar-se inteiramente, somente a escuridão e o seu eu, o seu self. Certamente você irá se deparar com os seus demônios interiores, conflitos, entrará em conflitos com os seus demônios. Isso é totalmente comum. A meditação nunca foi algo que lhe traria paz. A meditação em si não traz paz alguma, ela traz conflito, porque você vai ter que entrar em conflito consigo mesmo, com seus próprios eus, com suas próprias personalidades. Considerando tudo isto, saiba que você está no 2º grau da iluminação. Ok? Então, a partir daqui você se depara com o próximo grau, que é o grau onde há a manifestação mágica, onde há de fato o paranormal, a magia, onde há espiritualidade, onde há controles e manipulação mental. Citarei todas as disciplinas, ok? Controle do destino, poderes mentais, interações espirituais, abençoar ou amaldiçoar, dons de cura, domínio sobre a energia primordial, o éter, transmutação da matéria e conjuração das forças da natureza. Então, um mago que chegar a este ponto, ele terá acesso a todas essas informações e terá acesso a toda essa magia? Logicamente, não. Alguns será especialista numa área e outros em outra disciplina. No caso, um vai ter como disciplina principal dons de cura, outros terá a espiritualidade, outros terão domínio sobre parte do éter, ok? Parte do éter. Enfim, todas essas disciplinas citadas. Alguns terão duas, tá? Digamos assim, duas simultaneamente, mas sempre uma mais aflorada que a outra. Bom, e é aqui o limite do Mago Negro, porque a partir do grau acima, que é a iluminação de fato, o Mago Negro ele não consegue acessar além daqui.
Então o que acontece com ele? Ele retrocede. Porque sempre quando chegamos numa fronteira, ou você ultrapassa a fronteira e prossegue, ou você para diante da fronteira e retrocede. Por quê? Porque estamos sempre em movimentos. Não podemos parar. Não há como parar. Não tem como parar. Ou você ultrapassa a fronteira e prossegue, ou você chega na fronteira e retorna. E o Mago Negro volta lá para o primeiro grau, depois sobe novamente até chegar na fronteira e voltar de novo ao primeiro grau. E aí você percebe que o Mago Negro ele acaba entrando num ciclo, bem como os adormecidos entram no ciclo dos degraus. Entra naquele ciclo, né, que chega até o terceiro, o poder, e retorna para a fome. O Mago Negro ele chega até ao terceiro grau e retrocede. Entende? E fica nesse ciclo. Justamente porque ele não consegue ultrapassar essa parte. Por que ele não consegue? Porque a partir da iluminação você precisa amar. O amor rege a iluminação. O quarto grau é a iluminação. A iluminação de fato. Para isso você precisa amar o próximo. E o Mago Negro geralmente não ama incondicionalmente o próximo. Ele pode amar alguns, ok? Ele pode amar alguns que ele domina. Mas o próximo, a todos, a tudo e ao todo, ele não é capaz, pelo menos não ainda, não nesse momento. Ele só será capaz de iluminar-se, chegar ao quarto grau, ao ápice, a iluminação, a partir do momento que ele deixar de ser um Mago Negro. Então, ele será capaz de amar, e a partir daqui, estamos diante de avatares. Avatares que vêm à Terra, a este plano material. Não há necessidade de citar os avatares. A partir do momento em que o mago chega a este ponto, ao grau 4, no nosso estudo aqui, né? Ele não vai se considerar um avatar, ok? Mas todos que irão vê-lo irão considerá-lo um avatar. Ele por si só, ele não vai importar para ele este rótulo. Compreendem? Mas obviamente quem está observando vai considerá-lo um avatar, alguém totalmente iluminado, totalmente à frente do seu tempo. Compreendem? E não vai ser difícil percebê-lo. É muito fácil perceber um ser iluminado de um ser adormecido. A aura é muito vasta. Você percebe a presença, aqueles mais sensitivos, né? Aqueles mais sensíveis, percebem a presença a distâncias. Pois bem, o vídeo está um tanto quanto longo, vou parar por aqui. Sobre essa iluminação, dá pra gente fazer um vídeo falando somente sobre ela. E também sobre qualquer outros aspectos citados aqui neste vídeo, pode-se fazer um vídeo, sobre qualquer outro desses aspectos que citei. Bom, conteúdo vai ter bastante, de fato. Senhoras e senhores, se vocês acharem que uma ou mais pessoas possam se beneficiar com este conteúdo, compartilhe este vídeo. Avalie este trabalho com um like e comente livremente.
A casa é de vocês. Em alguma parte do vídeo aparecerão 12 conteúdos que irão contribuir para a sua trajetória. Se inscreve no canal se não é inscrito e para não perder mais nenhum conteúdo como este, ative o sininho de notificações. E aguardem para os próximos vídeos.